Olá, alunos do nono ano de São Vicente. Hoje vocês estarão assistindo a terceira videoaula, onde o saber vai ser as características do processo de globalização e mundialização, que é uma sequência da primeira e a segunda videoaula. Porém, o tema de hoje será sobre blocos econômicos, né? O que são blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, eles compreendem a formação de mercados regionais entre países, a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. Essa é uma tendência, né, da sua criação, que ela surge muito forte após a Guerra Fria, após o final da Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas a sua prática ela se inicia após o final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os blocos econômicos eles eram tratados como um contraponto, uma oposição à globalização. Imaginava-se que a formação ela iria potencializar as dinâmicas comerciais em níveis regionais e enfraquecer globalmente. Por quê? Blocos econômicos regionais, eles têm uma tendência em formar, né, entre os países que estão próximos geograficamente. E aí pensava-se que isso poderia enfraquecer a economia global. No entanto, se sabe-se que os blocos econômicos são, na verdade, um dos principais elementos que propiciaram a instrumentalização de uma economia em nível global. Ela fortaleceu, inclusive, a economia global. Porque, além de integrar regionalmente os países, né, a formação de acordos econômicos, ela potencializa o mercado com o comércio externo, né? Então, o mercado externo ele tende a crescer, ele melhora, ele fortalece. E também visa atenuar a concorrência e dinamizar as trocas comerciais. O primeiro acordo internacional entre países, ela se constituiu com o Benelux, que é a junção de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O que seria, na verdade, né, inicialmente, a formação posterior da União Europeia. Entre os principais blocos do mundo, nós podemos citar aí a União Europeia, a CEI, a NAFTA, a APEC, a ASEAN e o Mercosul. Tem outros blocos econômicos regionais, né, que têm uma importância econômica, principalmente para a região onde eles estão inseridos. Temos aí o Mapa Mundi. Neste Mapa Mundi, vocês têm aí todos os blocos econômicos existentes no mundo, então vocês observam que os blocos eles são regionais porque são formados por países que estão próximos geograficamente. Isso não significa que não possa abrir acordo entre países que estão distantes geograficamente ou criar blocos econômicos, né, entre países que estão distantes, mas a tendência é que esses blocos sejam regionais. Temos aí uma síntese, né, dos principais blocos econômicos no mundo. A União Europeia, que é o principal bloco econômico da atualidade, ela possui atualmente mais de 28 países membros. Ela apresenta uma dinâmica econômica e comercial muito acentuada, tem um elevado nível de organização, que inclui até mesmo a livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte do bloco. Temos a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, é a formação econômica constituída pelos países que faziam parte da antiga União Soviética. A organização desse bloco se deve ao fato de que, quando a União Soviética surgiu e industrializou, ela interligou o comércio e as indústrias entre as diversas repúblicas que compunham, o que deixou extremamente independente entre si. Então, assim, como elas foram se industrializando e comercializando com a formação aí da União Soviética, quando desintegrou, esses países que compunham a União Soviética, eles tinham indústrias, estavam interligados em comércio, então eles criam a CEI para poder comercializar os seus produtos. Temos o NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México. Esse bloco foi criado na década de 90 para fazer frente à União Europeia, e a sua organização se dá através do livre comércio. O Mercosul, também criado na década de 90, envolve alguns países da América do Sul. Tem os países que participam como membros associados, eles não são do bloco
econômico do Mercosul integralmente, mas eles são associados. E o Brasil e a Argentina, eles são os principais, porque são países industrializados e os que mais comercializam. Então, eles têm uma força muito grande, economicamente e politicamente, com o Mercosul. Nós podemos classificar os blocos econômicos em 4 tipos principais: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. A zona de livre comércio tem o exemplo do NAFTA aí, né? Ela pretende fazer uma redução ou a extinção das tarifas aduaneiras entre os países que compõem aí o mesmo bloco. Esse tipo de acordo ela não inclui outros elementos, como a adoção de uma moeda única, como é o caso do euro na União Europeia, ou a livre circulação de pessoas. Na União Aduaneira, a inclusão, né, da zona de livre comércio incrementada, as tarifas externas comuns, que é o caso do Mercosul. Esses países membros, eles adotam as mesmas tarifas para suas importações e exportações. No mercado comum, que é o caso da União Europeia, ela tem uma avançada integração entre os países que fazem parte do mesmo bloco, e elas visam, né, além da eliminação das tarifas aduaneiras, dos impostos, a integração de circulação de bens, mercadorias, capitais e pessoas. Por fim, nós temos a União Econômica e Monetária, que é quando os países do bloco adotam uma moeda única de circulação entre eles, que é o caso do euro na União Europeia. Então, são aí, né, os 4 tipos, né, que podemos classificar de blocos econômicos. Existem ainda outros blocos menores, que está aparecendo aí na tela. São blocos que têm a sua importância estratégica e eles também criam, né, acordos entre os blocos maiores, mas eles também conseguem se fortalecer economicamente dentro da região que eles estão inseridos. Outra forma que se tem de criar acordos econômicos são blocos econômicos abrirem acordos de negociação, né, de importação e exportação. É o caso do Mercosul e a União Europeia, que eles criam aí, né, um comitê muito importante entre os 2 blocos para poder comercializar. E eles também visam a redução, né, seja imediata ou gradual, ou não ter nada de impostos entre alguns produtos que esses países membros aí comercializam, podendo chegar até a tarifa zero. Em tese, né, a gente pode dizer que esses produtos eles ficam mais baratos. Podem ser produtos agropecuários ou produtos industriais. Então, esses acordos visam diminuir as tarifas alfandegárias e tornar mais atraente a comercialização entre os países que compõem os 2 blocos aí, né, tanto do Mercosul quanto da União Europeia. Temos um gráfico, que é um gráfico da balança comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Nesse gráfico, a gente pode observar que os países sul-americanos tiveram aí, ao longo de um período, uma balança equilibrada, né, que a gente chama de superávit. Ele vendeu mais, ele exportou mais do que importou, né, então houve lucro, ele conseguiu comercializar mais os seus produtos internos em vender para fora, quer dizer, a sua produção interna foi vendida para a Europa em maior quantidade, e isso favorece aí a questão da industrialização, a manutenção dos empregos, a questão do aumento do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Então, houve aí uma melhora. Então, para o Mercosul, o acordo com a União Europeia é um acordo muito vantajoso. Então, para vocês poderem estudar mais, nós temos a bibliografia, para vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada. Nós estaremos aí produzindo os próximos vídeos.